Jesus é sinal maior. Quem crê no amor que desce. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Pediam prova no céu, queriam Deus de vitrine, mas Deus se esconde no pão, no pobre da minha esquina. Jonas tentou escapar do medo e da missão, mas no ventre do grande peixe achou nova direção. Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela presença, pela sua paciência, pela sua audiência. E a gente estamos aí vivendo um dia de cada vez, e nosso sudeste, sobretudo, vivendo aí as chuvas, Juiz de Fora com vítimas fatais, com casas caindo, uma cidade sendo tomada por uma catástrofe natural, provocada pela natureza, e aquilo que Dom Luciano Bergamin sempre falava, e sempre fala, acredito eu, que Deus perdoa sempre, que nós perdoamos às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Não é porque a natureza é má, porque nós procuramos, né, e agora encontramos. E hoje o Evangelho, antes de que alguém me cobre isso, Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 32, é um Evangelho proclamado lá na 28ª semana do tempo comum, segunda-feira, e proclamada hoje, na primeira quarta-feira da primeira semana da Quaresma. A gente olha para a realidade das chuvas no Rio de Janeiro, e eu particularmente vou olhar para a minha cidade. Peço desculpa aos demais amigos que nos escutam de outros municípios e também de outros estados e até mesmo de outros países. A gente olha para as chuvas e olha aqui para a minha cidade. A prefeitura de Japeri, no governo passado, que é a continuação nesse governo, saiu colocando manilha, saiu fazendo asfaltamento, e a intenção era provocar que o asfalto ganhe a eleição. Eu ouvi isso de um amigo político falando, olha, aquilo que você vê olha, a palavra é essa, é geração de voto. Aquilo que não se vê não gera voto. É isso aí. Então a prefeita saiu espalhando asfalto pela cidade. E sem compactar solo, temos aqui umas ruas aqui, por exemplo, na rua Sirene Moraes Costa, buracos sendo feitos porque o solo não foi compactado da maneira que tinha que ser compactado. Vamos botar asfalto. E é um asfalto antigo, é um asfalto de reformulação. Não é nem um asfalto novo, mas um asfalto que tem que ser compactado, e foi se colocando. Também, em outras vias, né, foi se colocando um asfalto e não foi compactando. E aí você vai ter um asfalto sendo quebrado, furado e gerando aqueles buracos que nós já estamos vivendo na realidade japeriense. Mas o pior do que o asfalto virando casca de ovo ou virando pedaço é você ter aí a água voltando pelo esgoto. Casas que nunca entraram água na minha querida cidade de Japeri. Lugares que as águas não chegavam. As águas entraram. E elas entraram por onde? Não foi pelo asfalto liso que foi colocado pela prefeitura. Foi pelo esgoto. Porque antes de colocar o asfalto, se faz necessário olhar o esgoto. E olha, com todo respeito, eu acho que nós, japerienses, estamos sofrendo essas coisas pequenas, comparando com a cidade de Juiz de Fora, outras cidades, como Belford Roxo, por exemplo, ou mesmo Nova Iguaçu, e a gente sabe que alguns lugares que começaram a encher d'água, como também São João de Meriti, foi devido a obras provocadas, né, obras e intervenções humanas que quiseram dizer a água vai obedecer à minha pessoa. Só que a água ela não tem domínio, por isso que é o elemental, né, a palavra elemental que eu vou usar, que ele tem tanta força. Ela sai aonde tem onde o morro tá lá, ela vai lá e derruba o morro para poder ganhar espaço. Aonde você bota a parede, ela derruba a parede, porque a água ela é o elemental da força.
E aí a pessoa quer culpar o quê? Quer culpar a natureza? Sem contar também a ocupação irregular do solo. Então nós temos isso tudo. Mas algumas questões, como as enchentes, as casas que tiveram água aqui na cidade de Japeri, você observe, a rua não teve água, mas a casa teve água, porque voltou pelo esgoto. É uma crítica, é uma análise que você tem que fazer. E aí? Adianta botar asfalto sem planejar? Sem fazer a galeria primeiro? Adianta você embelezar, como perto do Top Shop em Nova Iguaçu? Embelezou tanto e agora está lá, o bairro da Luz, embaixo d'água, sempre que chove. E vamos nós aqui para o Evangelho do dia, antes que alguém me processe. Eu ia falar sobre o caso Marielle Franco, segundo dia de julgamento, mas deixa isso para outro momento. E também sobre o aumento aí da taxa de importação de eletrônicos, mas o pessoal não quer saber disso agora não. Senhores, o Evangelho de hoje, a gente vê aí, já comentamos sobre esse Evangelho outras vezes, inclusive existe reflexão já em vídeo nosso, mas Jonas, ele representa cada ser humano que diz não para Deus. Deus, quando nos chama para a missão, Ele nos chama para anunciar o reino de Deus, nós às vezes queremos fazer só aquilo, como toda criança, só queremos fazer aquilo que nos agrada. E Deus te fala, olha, não é assim. Jonas, quando ele toma outro rumo, toma outro barco, que não é o barco da missão, ele é obrigado a encarar a tempestade da vida para voltar ao destino final da missão. Muitas das vezes nós dizemos não para Deus. Ontem nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31, 36. E ontem nós fomos ler, né, um texto que fala sobre a questão da nossa realidade humana, da oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6. A gente entra nesse texto hoje falando sobre fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que você apenas ir na missa rezar. Ontem eu postei uma imagem de uma cobrinha, de uma serpente, jogando veneno, e depois era de véu, e alguém já me chamou a atenção, que você é machista, que você tá botando mulher de véu, uma cobra que é pra mulher, que é o véu. Ué, mas não tem cobra. Se tivesse cobra, eu colocava cobra. Só tem cobra. Então, a gente, quando entra nesse contexto da missão, a gente entra não perguntando para Deus, Deus, eu vou falar só para os bonitos. E quando Jesus pega lá em Mateus 25, 31 ao 46, quando ele traz, estive nu, estive preso, estive doente, estive com fome, ele não pergunta se a pessoa que está com fome é católico, é evangélico, é de religião de matriz africana, é budista, é islamita, é judeu. Não. Ele fala que eu estou nessa pessoa que está nessa situação. E Jonas, ele queria fazer uma preleção de para quem queria pregar. E nós, às vezes, fazemos isso em nossas igrejas. Nós criamos isso em nosso meio, uma seleção natural. Não, para esse fulano não, para fulano ficando sim. E nós fazemos essa seleção. E Jonas fez. E aqui os judeus estão querendo fazer uma seleção com Jesus, pedindo a ele um sinal. E Jesus deixou o maior sinal, é o sinal de Jonas. E nós lemos que o sinal de Jonas representa 3 dias morto e a ressurreição. Bem, que possamos nós também, não como Jonas, ser teimosos, mas sermos dóceis à vontade de Deus, para que um dia possamos chegar na vida eterna, felizes, alegres e contentes. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou ainda gripado, recuperando da gripe. Perdi o celular ainda, com o celular perdido ainda. Eu sou Daniel Nonato. Renasceu fé primeira, Jesus também mergulhou na dor da sexta-feira. A planta que logo secou mostrou que o amor não cansa. O conforto passa ligeiro, mas Deus é quem nos alcança. Oh, Jonas foi sinal de Deus,
Jesus é sinal maior. Quem crê no amor que cresce já vive o seu melhor. Na cruz brilhou a esperança, no túmulo a nova flor. Quem desce ao fundo com Cristo sobe com mais vigor.